Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema para você. Entre duas estações ferroviárias, P e Q, a distância é de 300 km, medida ao longo da trajetória dos trens entre elas. No mesmo instante, passa pela estação P um trem com movimento uniforme de velocidade escalar constante de valor absoluto 50 km por hora e pela estação Q outro trem com velocidade escalar constante de módulo 100 km por hora. Considerando que um trem se movimenta no sentido contrário ao outro, determine um instante e a posição em que as locomotivas se cruzam. Então, ao contrário do que normalmente a gente faz é desenhar a trajetória em linha reta, eu vou fazer aqui uma trajetória assim. Ok? Aqui está a estação Q e aqui está a estação P. Daqui passa um trem, né? Ó, pela estação P, um trem em movimento uniforme com velocidade escalar constante de valor absoluto 50 km por hora. Por que ele diz escalar? Porque o módulo é constante. Veja, como a velocidade muda de direção, tá? Ela não é constante, mas a escalar, o módulo dela, lá no velocímetro, está sempre 50 km por hora. Então está aqui o trem, vou fazer um trem pequenininho, tá? E ele vai aqui com velocidade de 50 km por hora, ok? Pela estação Q, um outro trem com velocidade escalar de 100 km por hora, tá? Os trens estão em sentidos contrários, então daqui para lá um trem com 100 km por hora, tá? A distância entre as duas estações ao longo da trajetória é de 300 km, ok? Então, vamos lá. Considerando um trem se movimento em sentido contrário ao outro, determine o instante e a posição em que as locomotivas se cruzam. Tá? Então, a posição em relação ao quê? Se eu considerar do P, tem uma posição, daqui tem outra posição, né? Pode ser que eles se encontrem, ó, como esse aqui está mais rápido, esse aqui mais devagar, provavelmente eles vão se encontrar mais ou menos aqui. Então, eu posso considerar a distância dP e a distância dQ. Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, primeiramente, o que a gente pode levar em consideração aqui? Eu posso considerar aqui uma origem, e para cá aumentando e fazer a equação horária de cada um deles. Mas eu prefiro fazer de uma outra forma que eu acho que é mais rápido. Veja, se um vai com 50 e o outro vem com 100, a velocidade de aproximação é o quê? É a soma das duas. Tá? Porque um vem daqui, então é como se um tivesse parado e o outro tivesse mais rápido. Ou a velocidade de aproximação é a soma das velocidades. Então eu vou fazer assim, ó, velocidade de aproximação, tá? É igual a quê? 50 mais 100. Isso daqui dá o quê? 150 km por hora, ok? Então, eles se aproximam e a distância inicial entre eles é de 300 km. Então, quanto tempo, com essa velocidade de aproximação, eles conseguem se aproximar em 300 km? Bom, se é 150 km por hora, então em 2 horas ele vai fazer o quê? 300 km. Tá? Então, veja, 150 km em 1 hora é igual a, então vou multiplicar em cima e embaixo por 2, vai ficar 300 quilômetros em 2 horas. Então o tempo de encontro, o instante em que eles se encontram é 2 horas a partir do início. Então esse é o tempo de encontro, tá? 2 horas. Tá? Agora ele pergunta a posição em que as locomotivas se cruzam. Então, até eles se encontrarem, cada um andou 2 horas. Então, esse trem aqui que anda 50 km por hora, em 2 horas vai andar 100 km. Então, aqui é o ponto de encontro. Tá? Ponto de encontro. Ele andou o quê? 2 horas até chegar aqui. E 50 km por hora, então aqui deu o quê? 100 km. E esse daqui andou 100 km por hora, mas até se encontrar eles andaram 2 horas. Então 100 km mais 100 km, 200 km. Entendeu? Então,
trem que saiu de P, tá? O trem que saiu de P, ele fez o quê? 50 quilômetros em 1 hora. Então, multiplica em cima e embaixo por 2, para dar 2 horas aqui, deu o quê? 100 quilômetros em 2 horas, do ponto P. Tá? Agora, o trem que passou pelo ponto Q, ele fazia o quê? 100 quilômetros em 1 hora. Então, multiplica em cima e embaixo por 2, para obter 2 horas aqui, vai dar o quê? 200 quilômetros em 2 horas, do ponto Q. Ok? Então, vou colocar agora a trajetória em linha reta. Então, está aqui o P, aqui o Q e aqui o ponto de encontro. Essa distância, 100 quilômetros, e essa distância, 200 quilômetros. Ok, pessoal? Então é isso aí. Inscreva-se, curta, compartilhe e até a próxima.